Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pai, nós te agradecemos porque além de nos ter dado o verbo que se fez carne, Senhor, além de nos ter dado, Senhor, a palavra escrita, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, pode nos ensinar nessa noite. Nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo que precisamos saber, que o Senhor nos conceda, ilumina os olhos do nosso entendimento, porque nós queremos receber o que o Senhor tem para nós hoje. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Hoje, quantos estão acompanhando a série Sião? Seria muito interessante para os que estão acompanhando, acompanharem do primeiro, porque nós estamos vendo um crescendo. Vai havendo um acréscimo em cada vez que a gente meditar. Eu sugiro a você que nós não estamos falando de uma placa, nós estamos falando de Sião espiritual, a morada do Altíssimo, né? Começamos vendo que Davi conquistou a fortaleza de Sião e que nós precisamos fazer a nossa parte e conquistar também. Amém? É tarefa para todos nós. Né? Sião é a habitação de Deus, é o lugar da manifestação da glória de Deus. E hoje eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês e peço que o Senhor me dê graça, porque esse assunto nos ultrapassa em muito, né? Que o espírito de revelação e de sabedoria possa estar nos alimentando hoje. Amém? Amém? Porque nós vamos ver as características dos nascidos em Sião. Porque, como eu disse, Sião não é aqui, não estamos tratando da placa da igreja aqui. Nós estamos tratando do lugar da morada do Altíssimo. O lugar onde a gente já viu em momentos anteriores, que eu não vou repetir aqui, que é o lugar que ele escolheu e que é o lugar onde ele tem prazer em estar e que é o lugar do seu descanso. Quem quer ser Sião? Glória a Deus. É isso. Né? Então, as características dos nascidos de Sião, a primeira delas é que elas têm o DNA de Cristo. Pastora, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que você nasceu de um papai e de uma mamãe e trouxe todos os registros para que os seus olhos sejam de uma cor, o seu cabelo seja de um jeito, né? A sua estatura, toda a informação para que todas as células do seu corpo se multipliquem estão no teu DNA, que você herdou de papai e mamãe. Por isso que tem gente que diz, mas é a cara do pai. E alguém diz, misericórdia. Sim, por quê? Porque dá para ver os traços. Dá para ver. Bebê nasceu, mas é a cara do pai, mas é a cara da mãe. Mas, né? No DNA estão todas as informações que o teu corpo precisa para multiplicar as células do teu organismo até o último dia da tua vida sobre a face da terra. A pele se refaz, os órgãos internos se refazem, sabe? Tudo, os 9 sistemas do corpo, todos eles, e as informações estão todas no teu DNA físico. Nascimento de papai e mamãe. Agora, quando um homem e uma mulher entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que aliás vai ter batismo dia 15. Marcos capítulo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, se eu creio, eu me enterro naquela água com Jesus para nascer nova criatura. Amém? Então, aqueles que nasceram de novo, estão reconciliados com Deus e receberam um novo DNA. Que DNA é esse? É aquele que tem todas as informações para reproduzir em mim e em você, Jesus, o Cristo. Está entendendo?
Todas as informações estão contidas aí. É o DNA dos filhos de Sião. Só que é por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Tem nenê que nasce e não quer comer, e não quer dormir, e não quer não sei o quê, aí pega uma baita de um problema e aí não vai adiante. Por quê? Por quê? Me pergunta. Porque não investe no crescimento. Aqui nós estamos falando de bebê espiritual. Nós estamos falando de bebê físico. Mas então, todos os que creram nele receberam o potencial. Diga potencial. Potencial não é efetivação. Potencial é uma possibilidade. Entendeu? Então, muitas igrejas, dentro das igrejas hoje tem incrédulos, tem ateus dentro das igrejas. Tem gente que não acredita. É isso que nós falamos aqui, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor, aí ele está presente. Tem gente que não acredita. Sabe como que eu sei? Porque eles não manifestam um entusiasmo. Eles, não aqui, porque nós vimos hoje. Eles não batem uma palma, eles não glorificam a Deus, eles não dizem, Senhor, que bom que o Senhor está aqui, quem sabe hoje o Senhor me vê. Incrédulos. Incrédulos. Ateus. Tem ateus em tudo que é lugar, até nos púlpitos tem ateus. Homens que não acreditam em Deus. Homens que não acreditam na palavra. Homens e mulheres também, que não vamos tirar ninguém aqui da... né? Que não acreditam em tudo que o Senhor falou. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos... Meu esposo não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Depois em casa eu me entendo com ele. Nós não temos 5 anos para estar prontos para encontrar com Jesus. Não temos. Não temos 5 anos para pegar as informações no DNA espiritual que nós temos, que é o DNA de Cristo, para colocar em prática e começar a operar segundo este DNA espiritual. GC está no Brasil. Né? Agora estende o G, estende o C. Quanto sangue vai ser derramado? Quanto a igreja vai esperar para entender que nós temos que obedecer? Quando nós obedecemos, mesmo sem entender, nós estamos ativando o DNA espiritual. É isso que acontece. Porque papai sabe como nos educar. A palavra é instrução para nós, para a gente ir sendo educado e ir amadurecendo. Então, temos o DNA de Cristo. Estamos reconciliados com o Pai por causa do sacrifício. Se você não guardar mais nada do que eu falar hoje, diga, guarde isso. Eu tenho o DNA de Cristo e um dia eu vou ter que dar conta dele. Porque Deus tem propósito para todos os seus filhos nascidos de novo na terra. Não tem alguém... Olha para mim, 75 anos, você acha que eu vou parar? Você diz eu sou velho? Você diz eu sou velha? Ou você diz eu sou muito jovem? Você não crê que Deus é poderoso para fazer por você aquilo que você nem sequer imagina? Aliás, aquilo que você consegue fazer, Ele não vai fazer. Por quê? Porque aquilo que o ser humano consegue fazer não glorifica a Deus, glorifica o homem que fez. Mas quando o Senhor te dá um propósito, uma tarefa, uma missão, algo para cumprir, que você diz, não consigo, é aí que Ele vai dizer assim, então você não consegue? Então se você vier para mim e me obedecer, mesmo sem entender, eu te faço conseguir. Mas a glória vai ser minha, não vai ser tua. Porque Ele não reparte a glória dele com ninguém. Amém? Então, muitas vezes nós estamos angustiados, preocupados e pensando, como que eu vou servir a Deus? Eis-me aqui, Senhor. O que eu tenho? Eu preciso estar em comunhão com Ele, porque então o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem para mim e vai me dando porções da verdade que vão desengatando, que vão esclarecendo, que vão abrindo para mim o que tem naquele DNA espiritual que está escondido com Cristo em Deus. Você não sabe quem você é em Deus. Não sabe. Por quê? Por que eu sei? Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E só lá você descobre
quem você é. Entendeu, igreja? Então, a proposta para nós, e o tempo está curto, é preciso correr. Quem andava meio à la volonté, como dizem por aí, diz, não, vou tomar atento. Vou tomar atento. Por quê? Porque você e eu, nós não estamos sozinhos nessa empreitada. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa fraqueza. O pastor falou aqui, nem cantar, nem tocar, ele disse, nós não sabemos. A palavra de Deus fala claro, nós não sabemos orar como convém. Aquele que acha que sabe, já não sabe. Nenhum amém. Quem pensa que sabe, não sabe, queridos. Porque não sabe como convém saber. Porque eu sei. Tá bom, então, né? Então, para que nós nos tornemos filhos maduros, para que a gente pegue essas informações do DNA de Cristo, DNA espiritual, o Espírito Santo veio. Ele veio para isso. Graça não é licença para pecar. Graça é capacitação do Senhor para que a gente vá na fonte e descubra o que o Senhor tem para mim. Agora, o que eu consigo suportar? Sabe uma oração boa de fazer? Senhor, eu sei que tem coisa aí que não está te agradando em mim. Me mostra aquilo que agora eu tenho condições de suportar. Mas tem gente tão mimimi nas igrejas que se você diz, olha, não vou, eu vou embora. Essa igreja, aí começa, essa igreja não tem poder, esse pastor não sei o quê, aquela não sei o quê. Por quê? Desculpa. Não querer se enxergar. Mas o Senhor, Ele nos traz para a palavra dEle, pela sua infinita misericórdia. Ele, quando você e eu, nós oramos, Senhor, eu sei que alguma coisa em mim eu preciso mudar. Aquilo para que eu já estou maduro para mudar agora, Senhor, me mostra. Porque então Ele não só vai mostrar, Ele vai mostrar, mas Ele vai dar poder, Ele vai dar força. Você será fortalecido no Senhor e na força do seu poder para mudar aquilo. Só que tem gente 400 anos dentro das igrejas que não muda nunca. Nunca. E eles acham assim, não, mas eu cumpro o meu dever, eu vou todo sábado, não, todo domingo, não é aqui. Todo domingo eu estou lá, todo domingo. E aí vai chegar aquele dia, vai dizer para Jesus, eu estava lá todo domingo, o Senhor não me via lá? Aí o Senhor vai dizer, tem gente que profetizou, tem gente que curou enfermos, tem gente que ajudou, tem gente que até pregou a palavra, e eu disse para eles que eu não conheço eles. Então, para ti, que estava lá todo domingo assinando a carteirinha, eu vou te dizer, eu também não te conheço. Mas por quê? Escuta. É porque Deus é terrível? É carrasco? Não. É porque não tem o DNA formado. Diga, não tem o DNA de Cristo formado em si. Porque a palavra diz que Ele é o irmão mais velho de muitos irmãos. E que Ele não se envergonha de chamar os habitantes de Sião como seus irmãos. E Ele olha e Ele se reconhece. Então, amados, arregaçar mangas. Vamos continuar falando de Sião. Tem mais coisa ainda para falar. Mas hoje eu gostaria que você, com esse entusiasmo que você já tem, com isso que nós já alcançamos, porque nós já caminhamos um pouco, e quem está praticando, eu tenho absoluta certeza que está tendo vitória. Não no sucesso segundo o mundo, porque pode ser que você tenha mais dificuldades ainda, mas está tendo sucesso em se tornar parecido com Jesus. Efésios 4 diz, né? Para que todos cheguemos à medida da estatura de varão perfeito, que é Cristo, né? Então, o Espírito Santo veio para nos socorrer, nos ajudar na nossa fraqueza. Romanos 8:11 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Os outros não. Quem é guiado pelo seu ressentimento, pela sua mágoa, pelo não perdoo, pela qualquer outra coisa aí, não amadurece. Não amadurece. Fica estacionado, sabe, pastora? Fica sempre... E pode até ter bênçãos, mas são as migalhas que caem da mesa dos filhos. São as migalhas que caem da mesa dos filhos.
Uma outra característica dos habitantes de Sião, depois você vai celebrar o Senhor de novo, amém? Amém? É que tem o coração ensinável. Eles têm o coração ensinável. No DNA de Cristo, ele, de tudo que o Pai falou, dentro dele ele foi abrigando. Foi abrigando, foi abrigando. Até que chegou aquele dia que ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, o apóstolo Pedro, aqui nós vamos ler. 1 Pedro 2, eu quero ler no versículo 5 em diante. Diz assim, vós também, como pedras vivas, diga eu sou pedra viva de um edifício. Eu não sou tijolo. Não é para ser todo mundo igualzinho, robozinho. Eu sou uma pedra lavrada, diga, pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que o Senhor me lavre. Amém. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém? Então, aqui nós temos que quem crê é ensinável, é edificado, é lavrado, sabe o cinzel que vai lavrando a pedra, vai trabalhando a pedra para que ela se encaixe direitinho dentro, nos muros do edifício? É assim que o Senhor faz conosco. Mas como que Ele vai fazer? Na medida em que eu busco a revelação daquilo que eu tenho que pegar do DNA de Cristo e trazer para a vida e viver. Os habitantes de Sião, eles são pedras vivas. Eu já disse, são templos ambulantes. São lugares onde a glória se manifesta. Falei semana passada. Tem gente que diz que a sombra de Pedro curava. Não, aquele que estava dentro de Pedro que curava, não a sombra de Pedro. Mas são também pessoas que não são confundidos. Eles têm o discernimento do Espírito para toda e qualquer situação. Então, eles não entram em uma situação em trevas, porque aquele que é a luz está neles. Você está me entendendo? Então, pode ser que você tenha convertido essa semana, mas se você é imbuído do desejo de amadurecer em Cristo, a luz está com você. E dentro daquilo que você enfrenta neste momento, o Senhor começa a trazer luz. E vai trazendo luz, e vai edificando, para que quando você oferecer sacrifícios ao Senhor, Ele aceite. Tem muita gente nas igrejas oferecendo sacrifícios a Deus que Ele não aceita. Por quê? Porque eles não estão, primeiro, com o sangue aspergido sobre eles, e não estão nas condições que Deus disse que os sacrifícios devem ser trazidos. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que odeiam os irmãos, mas traz oferta. Sabe quando que Deus vai receber essa oferta financeira? Nunca. Nunca. Porque a constituição do reino diz, quando você for ofertar no altar, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu e ele, e conversa tu e o teu irmão, depois vem e traz a tua oferta. Mas os incrédulos, os ateus, aqueles que não querem saber de serem informados à semelhança de Cristo, não obedecem a isso, não obedecem. Entendeu? Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Quem disse que era fácil? Se alguém te disse que seria fácil, sinto muito, mas te enganou. Te enganou. Eu venho de um tempo onde as pessoas, para levar a gente para a igreja, diziam assim, te entrega para Jesus, te converte, te entrega para Jesus, que Ele vai ser tudo uma maravilha, Ele vai resolver tudo na tua vida. Mas que baita de uma mentira. Aí, comecei a andar com o Senhor, e aí sim, que maravilha. Mas por quê? Porque tinha muita coisa do velho DNA que ele precisava arrancar de mim, eu não queria soltar. E ele dizia, não, você vai ser do jeito que eu quero. Então, doía pra caramba, mas ele arrancava uma coisa. Depois arrancava outra. Uma vez uma pastora chegou para me contar que ela tinha sonhado comigo.
Jesus, é um versículo bíblico, tá? Mas eu nem sei agora onde que eu vou encontrar ele. Ela disse assim, eu sonhei que a tua família estava esfregando sal grosso em ti. Os inimigos do homem são os da sua casa. É bíblico, não estranha. Ah, mas não deveria ser diferente. Deus precisa fazer vir para fora o DNA de Cristo, que é uma possibilidade dentro de você. É um versículo, acho que é em Jeremias, se alguém encontrar aí, me diz. Sabe, quando o bebê nasce, hoje tem outros métodos, né? Mas nos tempos bíblicos, quando o bebê nascia, eles esfregavam com sal para tirar aquela gosma, sabe? Lixavam o bebê, literalmente. Alguém achou? Se alguém estiver procurando lá atrás, alguém me ajuda a se achar. Eu tenho anotado aqui. Aí, quando ela falou isso, eu entendi. Eu disse, tá bom, senhor, agora encontrei o verdadeiro responsável. Entendeu? Então, não, o Senhor disse, não estranhe as aflições que vêm te afligir, não estranha. Pode ser a família, pode ser estranhos que vão te esfregar com sal. Fazer o quê? Se você for um recém-nascido, vai precisar ser lixado. Acharam alguém? Olha lá. Não é esse. Não, é outro. Deixa. Eu tenho aqui, se eu ficar procurando bastante aqui em Jeremias, porque eu anotei, né? Eu anotei. Ezequiel 16:4, vamos, só por uma... Olha aqui, ó, o Senhor está falando com Jerusalém. Tá? E diz, versículo 3, e dizem, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Amorreu e tua mãe Eteia. Não sei se vocês sabem, mas Jerusalém existia antes que o povo de Israel fosse para lá. Então, ela era descendência, né, de outros. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Quer dizer, você não foi purificada. Você não foi purificada. É isso que está dito aqui. Então, para que o DNA de Cristo aflore em nós, nós precisamos desse processo de purificação. Por isso que você vê tantos pastores dizendo... Suporta os processos, agradece a Deus pelos processos, saia dos processos melhor do que como você entrou. Não estou falando de processo judicial, estou falando de processos com Deus, sabe? Atividade contínua, você e Deus, no quarto secreto, no lugar secreto, orando, Senhor, eu preciso da tua força. Aguenta, minha filha, eu estou te tratando porque eu vou te apresentar como uma joia rara um dia. A semelhança de Cristo. Amém? Outra característica do DNA de Cristo é que a sua marca é a humildade. Aqui eu vou ler uma versão que vocês não têm e que eu consegui por esses dias, eu achei bem interessante, eu quero ler, preste bem atenção. Nunca façam nada por interesse ou ego. Cada um considere os outros como superiores a si mesmos. Cuidem dos interesses de seus irmãos cristãos de Filipos, do mesmo modo que cuidam dos seus próprios interesses, quer dizer, com cuidado, com atenção, com carinho. Tá? Tomem como referência a nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo o Verbo em carne, venceu o seu ego, escolheu nascer na Galileia como alguém pobre, humilde, sem aparência, e viveu igual a todos os homens. Ele venceu o seu ego até a morte, morte de cruz. Depois de ter se humilhado e nos dado exemplo, o Deus homem foi exaltado acima de todos, e o seu nome é o mais poderoso de todos os nomes, ao qual todo joelho tem de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que tem no DNA de Cristo? Ele não se preocupou com ele mesmo. De noite ele orava, de dia ele curava enfermos, ensinava a palavra. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sim, mas faça isso na presença do Senhor. Amém?
Eu vou continuar nesse assunto. Então, eu anotei aqui, ele quando na terra, não se lembra de si mesmo. Quando sofre injustiça, ele não se vinga. Tem ateus no meio das igrejas que tem as notinhas promissórias. Eu não tenho nada aqui para falar. Isso aqui é calendário, mas me deve isto. Me deve. Tem a nota promissória do, entre aspas, irmão. Ao invés de fazer aquilo que a palavra diz, vai lá, procura teu irmão, conversa com ele, acertem-se. Mas foi ele que me ofendeu. O maior serve o menor. Não confunda se você for líder. Não confunda. Se você for líder, você vai ter que aplicar muita disciplina e uma disciplina dolorosa. Mas nós todos juntos, eu e você, todos nós juntos, como irmãos, nós precisamos dar esse suporte uns aos outros e perdoar uns aos outros. Porque Jesus não guardou ressentimento. Jesus não guardou mágoa. Jesus não disse, Pai, envia um raio, mata todos eles. Aliás, quando 2 discípulos dele disseram, eles não nos recebem porque nós estamos indo para Jerusalém, os filhos do trovão, imagina o apelido deles. Né? Queres que, digamos, para descer um raio e destruir todos eles? Ele disse, vocês não sabem a que espírito pertencem. O que ele estava dizendo? Vocês não conhecem meu DNA. Eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Né? Então, ele se entregava àquele que julga retamente. E ele estava na cruz, zombando dele, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que eles fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você olhar para aquelas pessoas que são teus inimigos e ver a vida miserável que eles levam, a vida miserável com Deus, a vida miserável emocional, você vai dizer, Pai, eles não sabem o que fazem. E nessa hora você perdoa de todo o coração. E você sai leve, igual um anjo. Porque não carrega mais ninguém nas costas. 1 Pedro 2, 21 a 25. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados, porque nós também o ofendemos. Estão me entendendo até aqui? Amém? Você vê o tamanho da empreitada que nós temos para uns 3, 4 anos? Quem avisa, amigo é. Eu não estou brincando. Não quero assustar ninguém. Aliás, quem disser, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor me capacite para mudar o meu ser. Eu quero renovar a minha mente para me transformar, Senhor, por meio da tua palavra. Pode ter certeza que o Senhor vai tratar com você a jato. Ele vai te amadurecer a jato, porque o Senhor está precisando de portadores da sua glória neste tempo na terra. Vai haver uma grande colheita de almas. Imensa colheita de almas. Sabe? Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero estar enfiada lá no meio. Eu quero. Eu quero. Quero ver a glória de Deus na terra dos viventes. Glória a Deus. Certo? Então, portanto, nasceram de novo, gerados em Deus, porque se converteram verdadeiramente, guiados em tudo pelo Espírito Santo, eles têm coração de Sião. Diga, coração de Sião. É o DNA de Cristo formado em mim. Ou seja, não julgam os outros. Nem Jesus julga. Mas ele afirma, a palavra que vos digo, esta vos julgará. Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas já que vocês não querem, saibam de uma coisa, naquele dia, a palavra que eu vos digo, essa vai julgar vocês. Estes ainda, que têm coração de Sião, têm o reino de Deus como prioridade e o buscam acima de tudo. O seu melhor tempo, o tempo de mais qualidade é para Ele.
Tem gente, eu queria ter trazido meu telefone, mas vai de novo o papelzinho. Eu estou cansado, eu vou me distrair. Eu não quero nem pensar, pego o telefone, eu vou me distrair hoje, eu vou me distrair. O telefone é o seu ídolo. Em vez de procurar distração e alegria e suprimento no Espírito Santo de Deus, eles buscam distração, alegria e fortalecimento no telefone. O telefone é o ídolo deles. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Agora, para aqueles que são assim, dentro das... E se tiver alguém aqui que usa o telefone com esse objetivo, enquanto a palavra está sendo pregada, eu quero deixar um desafio para você. Nas suas horas de folga, não quando está trabalhando. Estão trabalhando, né? Mas nas suas horas de folga, desliga o celular e veja que tédio infame é a tua vida. Sem celular, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, a vida delas é um tédio só. Parece aquele não sei o que é, da Guerra das Estrelas. Não é. Dor, tédio, tédio. Porque eles não têm, a alma deles não tem. Mas como que eu vou descansar? Descansa aos pés de Cristo. Diga para ele, estou aqui, eu quero o teu descanso. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Bagunça, confusão, um monte de problema para a cabeça de vocês, que vocês não vão conseguir resolver nada. É isso que está dito? O que está dito? E achareis descanso para as vossas almas, né? Então, para aqueles que costumam usar o celular dentro dos cultos, onde vão em algum lugar que se louva a Deus, eu faço um desafio. Desliga o celular e analise a sua vida para ver se não é um tédio só. Outra coisa, os que têm coração de Sião não bate boca. Eles não são barraqueiros. Pode ficar por perto deles que você nunca vai ver um escândalo. Se eles sofrem injustiça, eles entregam para o Senhor. Se eles são atacados, o Senhor está aqui. É assim. É desse jeito. Porque Jesus, né? Mandaram dizer para ele, olha, nem vem para cá porque Herodes quer te matar. Vá, diga para aquela raposa que eu estou trabalhando. Na hora que é para ele me pegar, ele me pega. Antes disso, não. Não bate boca. Nós não fomos chamados para vencer debates religiosos. Tem tanta gente corrigindo os outros. Às vezes eu posto lá umas coisas. Por exemplo, ontem de tarde eu passei por uma casa linda, gente, mas você não tem ideia que casa bonita é aquela. Em ruínas. Jardim grande, assim, na frente tinha até umas hortênsias que floresceram ali. Mas o jardim assim, tinha a casa devia ser do caseiro, assim, aqui dentro da cidade, cheio de imundície, cheio de galhos secos no chão, sabe? Árvores, grama e aquelas plantas trepadeiras assim no prédio, na casa. E eu lembrei que o Senhor... Ele diz que Sião é o lugar do descanso dele, é onde ele quer descansar e ter prazer e comunhão. E eu lembrei, quantos que invocam o nome do Senhor estão como essa casa? Quantos que invocam o nome do Senhor e não entenderam que tem que fazer faxina? E tem que dizer, Senhor, me ajuda a fazer essa faxina aqui, pelo poder do teu sangue, porque eu quero que o Senhor entre e tenha prazer. Né? O que foi que nós cantamos aqui? Agora somos 2 ou 3? É isso? Os filhos estão chegando, queridos. Em todo mundo eles estão chegando. E sabe o que eles estão fazendo? Arregaçando as mangas, dizendo, eu vou limpar essa casa. Porque eu quero que ele tenha prazer aqui dentro. Porque eu quero que quando ele olhe para mim, ele veja o seu filho em mim. Posso não estar pronto, mas aquilo que ele já me deu, vai estar aqui. Mas isso é muito difícil. Por isso ele enviou o Espírito Santo. Não é possível para Deus, né? Então, outra característica do coração de Sião, não menospreza nenhum ser humano, seja com brincadeiras bobas, seja com chocarrices,
ou com falas de deboche, porque nem sabem quem vai se tornar seu irmão. A igreja, Saulo, né? Veneno, ódio pelas ventas. E eles orando pelo Saulo, orando pelo Saulo. O que acontece? Se tornou o apóstolo dos gentios. Trouxe a palavra para todos os gentios. Tem mais aqui, mas eu vou adiante e depois eu falo. Uma coisa que Deus abomina quando acontece. Eles não falam mal de ninguém. Não fala. Põe o dedo no teu ouvido assim. Se você quiser, diga assim: meu ouvido não é. Como é que chama aquela caixa da Codeca? Como é que é? Container da Codeca. Meu ouvido não é para isso. Amém? Não é para isso. Filhos de Sião, em DNA de Cristo, está sendo revelado, não falam mal de ninguém. E se você falou mal de alguém, peça perdão e não faça mais isso. Só isso, só. Por quê? Daqui a pouquinho nós vamos ler o Salmo 87 e eu vou te mostrar. Por quê? Então, só repetindo, não julgam os outros, têm o reino de Deus como prioridade e o buscam acima de tudo. Aí entra o celular meio de escanteio. Não batem boca, não são barraqueiros, não menosprezam nenhum ser humano, até porque não sabem quem se tornará irmão, não falam mal de ninguém, mas também não têm comunhão com os ímpios. Né? Porque ter comunhão é ter tudo em comum. Se eu tenho tudo em comum com um ímpio, aquilo que acontece com ele acontece comigo. Jesus diz, lá em Lucas, se não me engano, deixa eu ver uma coisa aqui. Em Lucas, ele conta uma parábola que ele distribuiu os talentos. Lucas 19, ele distribuiu os talentos e um disse que não fez nada com ele. Aí ele disse, pega e dá para aquele que tem 10. Aí chegaram para ele e disseram assim, mas esse já tem 10, Senhor. Eu digo uma coisa para vocês, ele disse, aquele que tem vai receber mais. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Até um traço do DNA de Cristo, se não for trabalhado, se não for desenvolvido pelo poder do Espírito Santo de Deus, até aquele traço lhe será tirado. Vocês sabem, eu conheci pessoas que queriam a bênção financeira. Receberam. E se tornaram anticristos. Receberam bênção financeira assim maravilhosa. Então, às vezes, Deus não libera certas coisas porque nós não estamos preparados para suportar. Não é nenhuma nem duas pessoas que nestas quase 40 anos de caminhada eu vi crescerem financeiramente e largarem o Senhor. Saíram do nosso meio, mas não eram nossos. E aqui não se fala de congregação local, aqui se fala de reino. Reino. Pessoas que disseram, isso aqui é mais importante para mim do que eu me tornar semelhante a Cristo. Então, sem comunhão. Agora vamos para o Salmo 87. Para encerrar. Ele edificou sua cidade sobre o Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Sião é a cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei, presta atenção agora, Raabe remete para o Egito. Tá? Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro e também Etiópia. Como se tivessem nascido em Sião. Deste se dirá, este é nascido ali. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Aleluia. Com danças e cânticos, os cantores e os príncipes
dirão, em Sião estão as nossas origens. Uma outra tradução diz, ou todas as minhas fontes estão em ti. Pai nosso, princípio de toda manifestação, todas as minhas fontes estão em ti. O Senhor nos deu o verbo feito carne, para que ele revelasse o Pai e morresse na cruz para nos comprar e permitir a vinda do Espírito Santo para trabalhar em mim e você que está desanimado aí, achando que não vai conseguir porque é tarefa muito grande. É verdade, é uma tarefa muito grande. E porque o reino de Deus, Mateus 11, 27, se conquista por esforço. Não é uma bagatela, não é um objeto vendido em Black Friday. Hã? Amém? Amém? Então, olha só. O Senhor está dizendo nesse Salmo 87, eu castiguei vocês com o Egito, porque vocês se achavam o máximo. Então, tomem escravidão no Egito. Depois disso, eu castiguei vocês com a Babilônia, porque vocês não quiseram me ouvir. Toma-lhe escravidão na Babilônia. Papai corrigindo os filhos. Depois disso, a Filistia. Depois disso, Tiro. E também a Etiópia. Mas só que de todos esses, lá também eu tenho filhos de Sião. E eles estão inscritos no meu livro. Por isso, como eu falei acima, por isso que aqui não menospreze nenhum ser humano com chocarrices, brincadeiras ou falas de deboche, porque você não sabe quem se tornará irmão. Por isso, perdoe a todos, por isso receba a graça do Espírito Santo de Deus, por isso vamos arregaçar mangas e vamos trabalhar na revelação do DNA de Cristo em nós, para que ele possa dizer, vinde benditos de meu Pai. 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 O teu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem o DNA de Cristo. Ele precisa se manifestar. Ele precisa aparecer em você. Para que vejam e digam, aquele lá esteve com Jesus. Aquela lá esteve com Jesus. Este conhece Jesus. Esta conhece Jesus. Tinha um homem preso há mais de 20 anos numa prisão comunista. E um soldado lá caiu na desgraça lá do regime e foi preso na mesma prisão. Escuta, na mesma prisão. Eles recebiam uma porção de pão por dia, só uma porção de pão. Você não imagina o que nossos irmãos no mundo inteiro estão passando por se manterem fiéis e firmes no testemunho de Jesus. Aquele lá, ele recebeu a sua porção. E os outros presos, que também eram presos por causa de Cristo, não é porque fossem outra coisa, começaram a evangelizar aquele guarda, falar de Jesus para ele. Né? Oravam e falavam de Jesus para ele. E daí ele disse, mas eu não tenho como conhecer Jesus, eu não sei como que ele é. E aí, um daqueles que estavam evangelizando, disse, você conhece aquele lá? Esse, o velhinho aquele. Todos os dias ele partia o pão dele e distribuía entre os outros. Ele partia, ficava com um pedacinho só para ele e partia entre os outros. Aí disseram para aquele guarda, ex-carrasco, né? Você conhece, você viu aquele lá? Ele disse sim. Eles disseram assim, Jesus é igual a ele. Então eu quero Jesus. E se entregou a Jesus. Por quê? Porque a luz de Cristo estava brilhando através daquele homem que tinha desenvolvido o DNA de Cristo na sua vida. Semana que vem vou falar com você. O Senhor já me deu. O que Deus faz com aqueles com quem Ele tem um propósito? Quem vai querer aparecer por aqui? Amém. No mesmo Cristo Canal, no sábado que vem, no mesmo horário. Amém? Fica de pé. Agora somos 2 ou 3, mas o Senhor vai trazer uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que chegarão diante do trono de Deus naquele dia e cantarão o cântico de Moisés, falando da fidelidade de Deus, e cantarão o cântico do Cordeiro, exaltando as maravilhas do Senhor. Quero saber o que... Você entendeu? Quem entendeu o que eu falei? Quem entendeu?
Amém, amém, amém.